Bom dia novamente. Olá. E vamos então iniciar aqui esse momento da aula de gestão pública, apresentando então o conteúdo A Nova Gestão Pública. Ok, pessoal? A Nova Gestão Pública. Nesse conteúdo que envolve a nova gestão pública, certo? Eu gostaria de enfatizar, então, eu vou tirar aqui uma parte do microfone, mas normal. Então, vamos começar aqui, então, a, essa aula sobre a nova gestão pública, considerando o que nós já vimos em aulas passadas, certo? Sobre o conteúdo relativo ao que nós vimos sobre administração pública burocrática, administração pública gerencial, ok? E a administração pública, na transição, né, que, na verdade, baseado nos artigos que nós já estamos discutindo, houve uma transição de administração pública patrimonialista para a administração pública burocrática. Não houve realmente uma transição completa, plena, tá? Nós vimos aí que a Getúlio Vargas, né, o getulismo, toda aquela questão do nacional desenvolvimentismo, ela contribuiu para a formação de várias empresas públicas, empresas, sociedades de economia mista, empresas que contribuíram, né, para a administração pública, como nós conhecemos hoje. Em Getúlio Vargas, a partir de 1930 a 45, baseado no nosso estudo, né, nós vimos aí mudanças profundas na administração pública, na passagem, vamos dizer assim, em um certo nível de transição, podemos dizer assim, pelo menos, da administração pública patrimonialista para a burocrática. Todas essas questões que envolveram o racional, né, esse modelo racional legal weberiano clássico, né, esse modelo racional, né, dessa eficiência racional formal, ou seja, todo o rigor da forma, da estrutura da administração pública, ela foi importante, então, podemos dizer, para a mudança da administração pública no sentido de fornecer bens e serviços públicos que chegassem efetivamente à sociedade. Isso foi importante. Essa mudança foi importante. Então, nós vemos o seguinte, pessoal. Nesse contexto aí, nós podemos dizer, né, que nós vimos o conceito de administração pública, o modelo de gestão pública patrimonialista, o modelo de gestão pública burocrática. Nós vimos bastante sobre o modelo de gestão pública gerencial, sobretudo, nós pontuamos aqui a transição na década de 90, o governo Collor para o Fernando Henrique, com o plano diretor da reforma do aparelho do Estado, com o ministro da administração, que era o Bresser Pereira. Correto? Estudamos esses pontos aí, as mudanças importantes na crise do Estado, em que o Estado estava muito centrado em si mesmo, os modelos que nós tínhamos de administração pública centralizando realmente o papel da produção no Estado, como a falência do Estado em vários lugares do mundo, que fizeram com que esses Estados eles tivessem aquela percepção e aquela mudança, né, no qual nós vimos ali muita coisa que estava relacionada aos modelos de Estado socialista, comunista, e uma falência desse Estado na década de 80, centrado em si mesmo, chamando para si a responsabilidade da produção de bens e serviços na economia. Então, nós vemos ali uma transição agora para um Estado com a crise fiscal, essa crise de arrecadação, em que o Estado praticamente gastava, não diria que é de arrecadação, mas uma crise fiscal no qual o Estado gastava mais do que arrecadava, e não fez completamente a gestão racional do modelo, ou seja, a gestão racional da coisa pública, que nós vemos na administração weberiana clássica, certo? Então, vários itens, vários problemas que tiveram na administração pública burocrática, houve a necessidade no mundo com a mudança, né, de revoluções tecnológicas, mudança
que a própria Revolução Industrial trouxe para poder realmente dinamizar, deu uma nova dinâmica para o Estado em todo o mundo. Né? Então, mesmo a mudança que teve na década de 90, com o governo FHC, para essa e a reforma com o plano diretor da reforma do Estado, com o ministro Bresser Pereira, ali nesse contexto, a mudança não foi suficiente, né, em termos de administração pública gerencial, e nunca foi, de fato. Né? E as mudanças que aconteceram trouxe uma nova roupagem para essa mudança de administração pública gerencial, certo? Bebendo nas fontes ali da administração científica, certo? E nós vemos toda essa revolução tecnológica, ela nos leva, então, a apresentar essa GES pública, a nova gestão pública. Você já ouviu falar na gestão pública gerencial e na nova GES pública? O que é isso? O surgimento do modelo gerencial, como nós conhecemos agora, nessa nova roupagem, nessa nova forma. No final da década de 70, a reforma do Estado tornou-se palavra de ordem em quase todo o mundo. Ok? Então, essa reforma do Estado, na década de 70, ela envolveu, certo? Também crises de produção. Houve choques do petróleo, né? Primeiro e segundo crise do petróleo, aí, teve um primeiro momento da década de 70 e outro momento, que fez com que o Estado ele tivesse mesmo se visse na necessidade de gerir com mais realmente eficiência, racionalidade, os recursos públicos. Mas uma racionalidade que realmente tivesse como fim que o serviço e o bem público chegasse realmente ao cidadão cliente. Né? Nós vemos ali um antigo consenso social a respeito do papel do Estado, perdia força rapidamente, sem nenhuma perspectiva de retomar o vigor. Então, o que era realmente o papel do Estado? Como é que o Estado iria agora realmente, de fato, fornecer tantos bens públicos para a sociedade, que em várias constituições de todo o mundo, começou a ter muita questão de reforma na Constituição, que nós vimos que começou a trazer muita responsabilidade para o Estado. A nossa própria Constituição da década de 88, ela trouxe várias responsabilidades para o Estado. O Estado agora é responsável, né? A educação é direito de todos e dever do Estado. Só que todo mundo consegue educação, todos os níveis de educação. Saúde, ela é distribuída igualmente para todo mundo. Habitação, saneamento. O Estado começou a chamar várias responsabilidades para si mesmo. E isso começou a pesar em termos de responsabilidade. A introdução do modelo gerencial no setor público faz parte desse contexto. Então, como é que você vai realmente... Vamos contextualizar aqui, então, esse momento no qual o Estado ele chama para si tantas responsabilidades, não dá conta de poder entregar todas essas responsabilidades para a população. Primeiro fator que nós vemos que envolve o surgimento do modelo gerencial. Né? Crise econômica mundial iniciada em 1973, na primeira crise do petróleo, e reforçada em 79, na segunda crise do petróleo. Então, nós falamos a crise de 73 e 79, trouxeram choques de oferta, tendo em vista que o petróleo é utilizado para poder realmente fazer com que determinados recursos cheguem à sociedade por meio dos canais logísticos, do supply chain management, da gestão da cadeia de suprimento, de gerir de maneira que as multimodalidades de transporte aéreo, ferroviário, fluvial, terrestre e tal, rodoviário, né, falamos dutoviário, tudo chega até a população. As várias modalidades de transporte, elas surgem, essa necessidade. Outro ponto, na verdade, é a crise que surge, na verdade, de não ter recursos para produzir outros bens. O petróleo ele tem subprodutos que são utilizados na produção de outros bens. Então, a economia mundial enfrentou uma grande período recessivo na década de 80. E não retornou aos níveis de crescimento das décadas de 50 e 60. Na escassez, o Estado foi o principal prejudicado, entrando em grave crise fiscal.
essa crise fiscal, então nós vemos que, como ele não tinha, na verdade, recursos suficientes, esses bens e serviços que ele se propusera entregar para a sociedade, não chegava até a sociedade. Os governos não tinham mais como financiar seus déficits crescentes. Começou a ter muitos déficits públicos, né? Ou seja, variava o fluxo ali, saindo, né? Não tendo como repor, né? Então, déficit nas contas públicas, né? Aumentando essa variável estoque, que é a dívida, e realmente não tendo como resolver essa questão, então, dos problemas do Estado como gestor da coisa pública. Sobretudo nos Estados Unidos e na Inglaterra, iniciava-se uma revolta dos taxpayers. O que são os taxpayers? Os contribuintes. Né? Contribuem na forma de impostos para o Estado, né? Para aumentar os cofres do Estado ali, em termos de recurso financeiro. Contra a balança de mais tributos, sem declaração direta com a melhoria dos serviços, sem relação direta com a melhoria dos serviços públicos. Então, as pessoas pagam impostos e elas querem ter a sensação, e não somente a sensação, mas a prática, ou seja, de que aquele bem e serviço público chega até a sociedade. Né? Então, esse que é o ponto aqui principal que nós precisamos perceber no modelo gerencial que vai surgindo, porque surge com um segundo fator que envolve essa crise fiscal. Os governos estavam sobrecarregados de atividades acumuladas no pós-guerra. Vários grupos não queriam perder o que consideravam conquistas. Então, as pessoas elas adquiriram certos mercados consumidores, tinham realmente certos produtos que estavam fornecendo no pós-guerra para vários países que, até então, eles eram países que estavam se recuperando da guerra. Então, existia essa questão aí que envolvia a participação nesses mercados consumidores, né? E também nessa questão que envolve o aumento da balança comercial, né, nesses países, né? Então, nós vemos outro terceiro fator, tratava-se do que a linguagem, na época, chamava de situação de ingovernabilidade. Os governos estavam inaptos para resolver os seus problemas. Então, nós vemos aqui governos que estavam ultrapassados. Não conseguiram se resolver com relação à administração pública patrimonialista, superar ela por meio de implementar plenamente o modelo clássico weberiano, racional legal, racional formal, eficiência racional formal, né? Não conseguiram implementar plenamente, e os governos, então, estavam inaptos para resolver seus próprios problemas, porque realmente não conseguiram encontrar uma solução para as crises de produção que eles estavam tendo, de ofertar bem e serviço para a sociedade. Sem recurso, como é que vai ofertar, né? Quarto fator importante que podemos citar aqui: a globalização e todas as transformações tecnológicas que transformaram a lógica do setor produtivo afetaram de maneira decisiva o Estado e sua capacidade de formular políticas econômicas de forma autônoma. Veja esse ponto. A globalização trouxe uma nova lógica de transformação do setor produtivo. Ela dinamizou a maneira, a velocidade como as coisas estavam acontecendo, a comunicação, os países, as viagens, as proximidades, as fronteiras. Nós vemos aí a formação de vários blocos econômicos, várias comunicações mais estreitas, certo? Hoje em dia nós nos comunicamos com pessoas do outro lado do mundo, na Europa, num hangout, em ferramentas de comunicação. Aquela época ali, nós estamos falando, década de 70, década de 80, mudança, essa transição aqui, ela estava gigantesca já, né, em termos de proximidades, né, em termos hoje nós somos 8 bilhões, quase 8 bilhões, 7 bilhões e meio de pessoas no mundo, no globo, com vários sistemas de comunicação, mas para ter chegado isso até nós, foi resultado da Revolução Industrial, dessa mundialização da tecnologia, da produção, da globalização, que agora o Estado estava ultrapassado, ele não conseguia lidar com isso aí, né? Então, nós vemos aqui, surge na Grã-Bretanha, então, o gerencialismo, ou, como no termo inglês, o managerialismo. Managerialismo, né? O termo em inglês. Os conceitos de managerialismo, ou gerencialismo, invadiram o setor público dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha a partir da eleição dos governos conservadores.
Então, esse gerencialismo, esse foco, né, em realmente gerir a coisa pública como se fosse realmente um negócio, uma coisa privada, né? Esse foco realmente em modelos, até mesmo econômicos, né? Que estavam realmente pairando nesse período, né? As discussões de Hayek, daquela escola austríaca, ela realmente de fazer um Estado que economizava mais recursos, gastava menos e menos participação do Estado na economia. Ele realmente estava presente ali na Europa, e sobretudo na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos. No início, consistia na utilização dos instrumentos de modelo gerencial, segundo um modelo conhecido como gerencialismo puro, segundo Abruzio, direcionado à redução de custos e ao aumento da eficiência e produtividade da organização. Então, pessoal, momento aqui muito importante, né, em termos de buscar essa eficiência e a produtividade na organização. Aqui, na Inglaterra, nós vemos, então, os rolling back the states, a presença de movimentos e ideias, na verdade, e também no sentido de realmente privatizar empresas, nacionalizadas no pós-guerra, nacionalizadas, realmente diminuir a participação do Estado mesmo na economia, o Estado realmente tendo que recuar em termos de intervir na economia, desregulamentação, certo? A ideia de desregulamentar a economia, devolução de atividades governamentais à iniciativa privada ou à comunidade. Olha essas ideias. Então, realmente, essas ideias de privatização, diminuição do tamanho do Estado, exatamente porque na crença de que o Estado ele não gera de maneira eficiente a coisa pública. Tentativa de reduzir os gastos públicos, houve muita tentativa, realmente, nesse sentido, para que a coisa pública ela pudesse ter uma nova forma de produção eficiente, entregando, então, realmente a iniciativa privada a responsabilidade pela produção, né, de bens e serviços públicos. Recentemente, o modelo gerencial não tem sido utilizado apenas como um mecanismo para reduzir o papel do Estado. O gerencialismo, ou managerialismo, ou gerencialismo, tá? Managerialismo, ele uniu-se aos conceitos como busca contínua da qualidade, descentralização e avaliação dos serviços públicos pelos consumidores cidadãos. Qual é o ponto aqui? O gerencialismo, ou managerialismo, ele vê o cidadão como um consumidor dos bens e serviços públicos. Ué, nós não somos os taxpayers, os que pagam impostos? Então, já na Grã-Bretanha, eles estavam percebendo que o serviço público não chegava até eles, e realmente houve revolta, houve movimentos nesse sentido, né? A mais de um modelo gerencial. Surgiram diversas respostas à crise do modelo burocrático weberiano. A ineficiência do modelo burocrático weberiano e o fato de ele não ter sido plenamente empregado, né, ele realmente gerou vários problemas. Né? As ineficiências, né, diante do processo de globalização, elas causaram um choque, né, um problema sério, né, porque você paga, você quer ver o serviço público ali. Então, o que nós vemos aqui do modelo gerencial puro? O modelo gerencial puro, quando nós falamos de gerencialismo, nós podemos citar 3 pontos importantes. Tem o modelo gerencial puro, tem o consumerismo, ou consumerismo, e tem o Public Service Orientation, orientação para o serviço público. Tá? Quando nós falamos de modelo gerencial puro, nós estamos falando de economia e eficiência. Economia de recursos, fazer mais com racionalizando o recurso, seja com o mínimo possível, mas, ao mesmo tempo, de que isso seja
eficiente, ou seja, você com o mesmo recurso pode produzir bem mais, ou diminuindo a quantidade de recursos, produzir ainda mais de ser bem serviço para a economia. O modelo gerencial puro, ele vê as pessoas como taxpayers, como contribuintes. Ó, a pessoa contribuiu, ela quer realmente receber o bem, o serviço público. Isso tem que chegar até a sociedade. Isso que é a visão do modelo gerencial puro. Agora, o consumerismo, ou consumerismo, ele está relacionado à questão da efetividade. O cidadão pagou, ele quer receber o serviço e ele quer qualidade no serviço que ele recebe. Tem que chegar para ele tem que sentir, ele tem que perceber, ele tem que ter realmente, efetivamente, de maneira concreta, o serviço chegar até ele. É essa a questão. Então, essa visão do consumerismo, o cliente vê o cidadão como cliente consumidor, ele está consumindo, por isso que o nome consumerismo. Consumerismo. Ele é o consumidor do serviço público. Ele é essa diferença, entende? Agora, juntamente com o gerencialismo, tem um outro aspecto que está relacionado ao Public Service Orientation, ou seja, a orientação para o serviço público. Na orientação para o serviço público, ele tem realmente no seu conteúdo a questão do accountability, ou seja, a transparência, a responsabilização. Você tem que fazer as coisas de maneira que o gestor público, a administração pública tem que fazer o serviço, prestar o serviço de maneira que seja transparente. As pessoas, o cidadão que está recebendo o serviço, ele realmente tem que saber onde está sendo gasto o dinheiro dele. Ele quer saber, ele quer transparência e equidade, ou seja, tem que haver realmente distribuição social da justiça social, mínimo de justiça social, né? Tem que ter justiça social na distribuição do bem público. Tá? Então, são esses três elementos aqui, dentro do gerencialismo: modelo gerencial puro, consumerismo e a orientação para o serviço público. Fica para vocês aí considerar dentro do modelo do gerencialismo. Né? Ainda, há um relevante intercâmbio entre as teorias principais, entre o consumerismo e o Public Service Orientation. Né? Há uma evolução ao longo do tempo do gerencialismo puro ao Public Service Orientation, a orientação para o serviço público. Embora haja diferença entre as teorias, elas não são mutuamente excludentes. Há uma incorporação dos aspectos positivos de cada teoria. O modelo gerencial puro, vamos considerar o seguinte: o modelo gerencial puro foi o primeiro a ser implantado, no caso inglês, e com algumas modificações na experiência americana durante o governo Reagan. O managerialismo, ou gerencialismo, foi utilizado no setor público para diminuir os gastos em uma era de escassez e para aumentar a eficiência governamental. Tinha como eixo central o conceito de produtividade. O ponto central do modelo gerencial puro é a busca da eficiência. Então, pessoal, a gente vê aqui que o modelo gerencial puro ele estava focado assim, então, na eficiência do negócio, de produzir mesmo mais com a mesma quantidade de recursos disponíveis, ou até mesmo reduzir essa quantidade de recursos disponíveis, produzindo realmente a mesma coisa, ou mais ainda. Né? Então, é a utilização ótima do recurso público. Esse é o foco. Então, ainda sobre o modelo gerencial puro, a definição clara das responsabilidades de cada funcionário dentro das agências governamentais, há uma definição precisa dos objetivos organizacionais, analisados em sua substância, e não como processos administrativos, como era visto apenas na administração burocrática, como focando nos processos simplesmente, mas nos objetivos da organização. Aumenta a consciência a respeito do valor dos recursos, value money, ou seja, esses recursos têm um valor. Né? Esses recursos públicos, alguém pagou por isso. Né? Não existe almoço grátis. Né? Então, há um aumento da consciência, incorporando o valor da eficiência na lógica do funcionamento da burocracia. Então, a burocracia precisa incorporar, na verdade, essa lógica de eficiência da utilização do recurso. Problemas que nós vimos no modelo gerencial puro. Os critérios de medição da eficiência podem se tornar tão rígidos e ineficazes quanto as regras e procedimentos do modelo burocrático weberiano. Viu só?
realmente no intento de fazer realmente mais eficiente o modelo gerencial puro, se cai novamente na ineficiência weberiana do modelo weberiano clássico, né? O enfoque apenas na eficiência governamental possui outro problema. A avaliação da efetividade dos serviços públicos não recebe a devida importância de realmente fazer o serviço público chegar até o cidadão, ou seja, essa efetividade, o resultado, o impacto que isso tem no público. Isso que está relacionado à efetividade, né? Deve-se ter a noção de que o governo deve prestar bons serviços, necessidade de qualidade. Então, esse é o problema também que estava tendo. Cadê a qualidade? O serviço público chega, mas cadê a qualidade do serviço? Então, também houve uma subestimação do conteúdo político da administração pública. Ou seja, seja lá como for, existe o viés político quando você tenta gerir a coisa de maneira eficiente. Foi proposto como uma tecnologia neutra destinada a modificar o funcionamento e a cultura do setor público. Propunham reformas ao setor público como se fosse uma organização homogênea, mas a administração pública se constitui num sistema organizacional em que há diferentes tarefas e valores pertencentes a um contexto complexo de relações com a esfera política. Outro ponto, o modelo gerencial puro tem como base a separação entre a política e a administração. A ideia realmente de que tem que haver essa separação entre política e administração, ela é importante, para não haver realmente a interferência na questão política. Teoricamente, o modelo gerencial puro não admite essa questão de influência política, mas na prática a gente vê que isso acontece direto, né? Então, implementar isso realmente se torna, às vezes, um problema sério. Os gerencialistas puros não consideravam que a especificidade do setor público dificulta a mensuração da eficiência e a avaliação do desempenho, tal como na iniciativa privada. Então, a questão é que a eficiência na iniciativa privada é diferente da eficiência no setor público, devido a você lidar com formas de receita diferentes. Um está relacionado a uma receita privada, resultado das vendas. Outro é da contribuição em forma de impostos. Então, a maneira como você vai lidar é diferente com esses dois tipos de receita. Uma dessas receitas retorna para a sociedade, na forma de bens e serviços. Como é que você vai mensurar a eficiência dessa maneira? Estão em jogo, então, valores como equidade, justiça, distribuição de renda. Né? Você vai distribuir bem público e justiça, vamos dizer assim, que não podem ser avaliados por intermédio dos conceitos do managerialismo puro, ou gerencialismo puro. Esta despolitização e a ênfase no conceito de eficiência governamental fizeram com que Pollitt classificasse o managerialismo como neo-taylorismo. Que era aquela coisa do taylorismo, de você usar os recursos com menor distância, menor tempo, economia de movimento, economia de recursos, de maneira que você tivesse maior produtividade em menos tempo. Esse neo-taylorismo, uma espécie de neo-taylorismo. Então, pessoal, essa visão, né, do managerialismo, ele realmente é um problema você tentar aplicar, né, não ter esse aspecto político, né, quando a gente fala despolitização, né, e também essa ênfase de tentar ser eficiente, de acordo com o que você via na iniciativa privada, não se adequaram essa forma, né, de gerenciar, que é o modelo gerencial puro. Agora vamos para o consumerismo. O consumerismo tem outra questão. O novo paradigma resultaria da síntese entre os antigos valores do serviço público, modelo weberiano, e a orientação para uma melhor performance no setor público como um todo. Então, no consumerismo, o que nós percebemos? A perspectiva voltada à satisfação do público, intitulada Paradigma do Consumidor, ou Consumer Paradigm,
né? Ou seja, paradigma do consumidor, vendo realmente o cidadão, o cliente, a quem era destinado o serviço público como um consumidor desse serviço. O programa do governo inglês mais importante no sentido de priorizar o consumidor foi o Citizens Charter, né? A Carta ao Cidadão, Citizens Charter. Nós vemos aí um marco, né, para chegar ao realmente serviço público, né, um destaque para poder realmente que o serviço público, o serviço chegasse ao cidadão. Baseou-se nos princípios de que os serviços devem estar mais direcionados às necessidades definidas pelo público diretamente afetado, constituindo a implantação de programas de avaliação de desempenho organizacional de acordo com dados recolhidos junto aos consumidores. Outro aspecto, estratégias para tornar o poder público mais ágil. Então, o poder público precisa perceber e notar a real necessidade do cidadão cliente, aquele que é destinado o bem público, o serviço público. Descentralização, com opções caso determinado equipamento social não esteja funcionando a contento. Incentiva a competição entre as organizações do setor público, certo? E também a adoção de um novo modelo contratual para os serviços públicos. Então, serviços públicos que pudessem realmente fazer com que o serviço fosse prestado o mais rapidamente possível, né? Você tem que contratar, às vezes, o serviço com uma empresa privada, mas precisa ser rapidamente para suprir a necessidade do cidadão. Isso aqui, voltando isso aqui do incentivo à competição, você vê que essa competição administrada ela era necessária para poder produzir realmente empresas, promover, né, incentivar que empresas públicas, empresas do setor público, órgãos públicos, fornecessem o serviço da melhor maneira para o cidadão. Agora, as críticas ao consumerismo. A cidadania está relacionada com o valor de accountability, transparência, essa responsabilização de quem gera coisa pública, né? Que requer uma participação ativa na escolha dos dirigentes, no momento da elaboração das políticas e na avaliação dos serviços públicos. O conceito de consumidor também não responde ao problema da equidade, valor fundamental da administração pública. Então, são questões que realmente precisavam ser resolvidas. Realmente, equidade está falando de distribuir a renda, distribuir o serviço público com justiça. E o consumerismo não respondia ainda a isso daí, né? Essa questão da responsabilização e da transparência deixava a desejar. Tá? Então, nós estruturamos a nossa aula até esse ponto aqui, né? Eu vou deixar para vocês aqui uns exercícios, né, no AVA. Vocês leem esse texto, que nós já... Professor, Sim. eu entrei no Avo aqui, tá dizendo que tá expirado tanto o fórum da discussão 1 quanto o 2, a data limite foi dia 6 de abril. Né? Deixa eu ver, só terminar aqui a gravação. Só um minutinho.